Bom dia, a paz do Senhor para a sua vida, para o seu lar. Em nome do Senhor Jesus, venho aqui dizer que Deus é bom toda hora e todo tempo. O nosso Deus é bom e Deus é tão lindo que quando ele entrou em Jerusalém, ele entrou e nos ensinou sobre humildade. A palavra que eu vou pregar hoje para vocês nos ensina através do Senhor Jesus sobre a humildade. Jesus ele poderia ter entrado de todas as maneiras em Jerusalém, mas ele escolheu entrar num jumentinho. E ainda um jumentinho emprestado, que nem dele era, mas trazendo para a realidade do dia a dia era tipo emprestado. Ele poderia ter entrado nos melhores cavalos, da melhor forma possível, mas ele escolheu entrar de maneira humilde em Jerusalém. Realmente ele foi um príncipe, né? Um rei, no comportamento dele, que não poderia ser diferente vindo de Jesus. E eu vou ler aqui para vocês, livro de Marcos, capítulo 11. Livro de Marcos, capítulo 11. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E logo que se aproximava de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrares, encontrarás preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Olhe como o Senhor Jesus, ele sabe o que a gente não sabe. Ele é onipotente, onisciente, onipotente. Ele sabia que aquele jumentinho no qual ele ia precisar não tinha sido montado por homem algum. Não tinha sido montado por ninguém. Deus, ele conhece as nossas vidas, ele conhece cada passo, ele conhece a nossa história. E por ele saber de tudo isso, fique em paz. Fique em paz, que já deu certo em nome do Senhor Jesus. Já deu certo em nome do Senhor Jesus. Montou homem algum. Soltai e trazei-mo. E se alguém vos disser, por que fizeste isso, disse-lhe que o Senhor precisa dele e logo o deixará trazer para aqui. E foram e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que estavam ali lhe disseram: que faz soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram como Jesus lhes tinha mandado, e os deixaram ir. E levaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele. E muito estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores, e os espalhavam pelo caminho. E aquele que ia adiante e os que se seguiam clamavam, dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tarde, visto tudo ao redor, como fosse já tarde, saía para Betânia com os 12. Ele já estava com os 12 discípulos, no qual ele tinha escolhido. E aqueles 2 homens foram bem obedientes ao Senhor Jesus, fizeram exatamente o que o Senhor Jesus lhes tinha lhe pedido. Então, é que essa palavra vem a lhe ensinar o que realmente devemos fazer.
Às vezes Deus nos abençoa, como o Pai abençoa o Filho. Jesus é Filho de Deus. E ele teria a oportunidade de escolher o melhor dessa terra. Ele poderia ter tido outro comportamento. Mas nós, quando estamos seguindo o Senhor Jesus, quando nos tornamos filhos do Senhor Jesus, o nosso comportamento e que o próprio Espírito Santo vai nos moldar para que a gente venha viver não como a gente quer, mas como o Senhor quer, que a gente venha agradar o Senhor. Ele vai nos abençoar assim, toda hora e todo tempo ele está nos abençoando, mas que quando ele nos abençoar, a gente venha ter realmente bom comportamento perante ao Senhor, porque senão seremos cobrados. Amém? Seremos cobrados. O nosso Pai, ele é dono do ouro e da prata, mas não é porque ele é dono do ouro e da prata que devemos sair de se comportando, acreditando, Deus nos abençoou, agora eu posso... Não, não é assim. Isso não vem de Deus. Essa prática não pertence a Deus. O próprio Jesus nos ensinou aqui a sermos humildes. Ele poderia ter entrado na melhor carruagem, mas não, ele escolheu um jumentinho e sabia que aquele jumentinho não tinha sido andado por ninguém, que nos prova através da palavra que ele conhece a nossa vida, ele conhece a nossa história. Como fala na palavra, ele nos conhece quando a gente ainda nem estávamos formados no ventre da nossa mãe. Ele nos sustenta desde quando a gente estava no ventre. E foi ele que nos arrancou das entranhas da nossa mãe para hoje vivermos aqui. Então, que a gente venha buscar viver de maneira correta e que agrada a Ele em nome do Senhor Jesus, porque é isso que Ele nos ensina através da palavra dEle. Toda hora e todo tempo Deus está nos ensinando, através da palavra dEle, nos ensinando como deve ser e como agrada a Ele. E assim seremos muito felizes em nome do Senhor Jesus. Ali o Senhor Jesus estava em paz, e quando a gente andamos de acordo com a vontade de Deus, ficamos em paz. E a toda hora e todo tempo o Senhor Jesus andava de acordo com a vontade do Pai, era como o Pai queria. E isso o deixou ele em paz. E quando chegaram as angústias, as aflições que chegou também para ele tinha paz, mesmo perante as angústias, mesmo perante as tempestades. Quando ele estava no barco, o que ele estava fazendo? Dormindo. Em meio àquela tempestade, ele estava dormindo. Mas sabe por quê? Porque ele confiava no Pai. Ele acreditava no Pai que ali não ia acontecer nada. Então, o Senhor Jesus, ele andava de acordo com a vontade do Pai. Ele ia andando na direção de Deus, do Pai. E isso trazia paz para ele. Quando ele esteve no jardim do Gésima, ele teve uma angústia tão grande, que ele começou a pingar gotas de sangue. E ele disse assim, Pai, que seja feita a tua... Pai, que passe de mim esse cálice, mas ainda que sim, seja feita a tua vontade. E olha onde ele está hoje, à direita do Pai. Amém? Aquele que busca seguir a vontade de Deus não perde, só ganha. O caminho é estreito, mas leva a vida, e o largo leva a perdição. Amém? Então essa é a palavra de hoje, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, a paz de Deus na sua vida e no seu lar, em nome do Senhor Jesus.